Boa noite. É com imensa alegria e satisfação que damos início à sessão de lançamento do livro de protocolos da UTI Pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Agradecemos a participação de todos que estão nos prestigiando e a Anhiggs, nossa grande parceira neste projeto. Nesse primeiro momento, teremos a palavra do Dr. Guilherme Napp, cirurgião vascular e diretor científico e cultural da Anhiggs. Dr. Fernando Antônio Lucchesi, professor e chefe de medicina e cirurgia cardiovascular da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, diretor do Hospital da Criança Santo Antônio, Hospital São Francisco e Hospital Nora Teixeira, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, presidente da Casa de Apoio Madre Ana. Da doutora Cláudia Pires Rikachnevski, coordenadora das unidades de terapia intensiva pediátrica, terapia intensiva neonatal e da sala de recuperação do Hospital da Criança Santo Antônio, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Na sequência, as palestras que marcarão o evento: transplante de órgãos em pediatria, esperança em tempos de pandemia. As nossas palestrantes serão doutora Aline Medeiros Bota, chefe associado da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio, responsável técnica pelo Programa de Transplante Cardíaco Pediátrico do Hospital da Criança Santo Antônio da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, mestre em Cardiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutora Cristina Targa Ferreira, chefe do Serviço de Gastroenterologia Pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Doutora Viviane de Barros Bittencourt, nefrologista pediátrica do Serviço de Nefrologia e Transplante Renal Pediátrico do Hospital da Criança Santo Antônio, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Mestre em Pediatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ao final, teremos um momento para debate, portanto, perguntas podem ser enviadas através do chat. Um bom evento a todos. Com a palavra, Dr. Guilherme. Boa noite a todos, eu serei breve, né? Até porque tem bastante participantes, né, para falar. Mas eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar os colegas da UTI Pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio, né, pelo lançamento do livro dos seus protocolos de atendimento. Nesse momento em que é crítica a qualidade da informação divulgada, né, para todos os públicos, mas também para o público médico, é importantíssimo que instituições de ponta publiquem, né, seus protocolos e informações que sejam confiáveis. E também estendo os meus cumprimentos à doutora Aline, à doutora Cristina, à doutora Viviane, que falarão sobre esse assunto importantíssimo, que é o transplante de órgãos em pacientes pediátricos, né? Nesse momento de pandemia, possivelmente a gente esteja com uma diminuição, né, no número pela escassez, assim, né, digamos, de órgãos, mas doação de órgãos é um ato, né, de muita solidariedade e talvez o transplante seja, dentre de todas as especialidades complexas da medicina, talvez seja a mais complexa, né? Então, era isso. Boa palestra, bom evento a todos, né? A gente deseja muito sucesso aí no lançamento do livro. Boa noite. Agora com a palavra, Dr. Lucchesi. Dr. Lucchesi, microfone. Desculpe, eu sou da época do celular a carvão, então tenho algumas dificuldades. Mas boa noite a todos, é um prazer estar com vocês hoje. E eu quero dizer que a UTI do Santo Antônio
é o tronco da árvore que constitui o Santo Antônio. Desse tronco saem todos os galhos, cirurgia cardíaca, cirurgia de transplantes, transplante de fígado, transplante de rim, transplante de coração. Desse tronco saem as especialidades, que são especialidades terciárias. Todos nós temos, bom, neurocirurgia, cirurgia torácica, cirurgia geral. Está tudo montado em cima do tronco que é o UTI do Hospital Santo Antônio. Eu não tenho dúvida que o sucesso do Santo Antônio depende intrinsecamente do sucesso da UTI. E a UTI tem sido uma grande esteio do Santo Antônio. Foi que levou o Santo Antônio à qualidade de hospital terciário, de hospital de especialidades, porque todas as especialidades terminam passando os seus pacientes pela UTI, onde são abrigados por uma equipe absolutamente fantástica, uma equipe que tem certamente o que mostrar. E esse livro hoje demonstra isso claramente, que não é a primeira vez que é lançado, já tem uma sequência. Quem tem protocolo sabe o que faz. E esse grupo da nossa UTI do Hospital Santo Antônio sabe o que faz, tem protocolos para tudo. Isso é um orgulho para mim, como diretor desse hospital, que, aliás, é o hospital que é o maior desafio que eu tenho hoje, mas certamente é também uma maior fonte de sucesso e de alegria, conviver continuamente com essa turma toda. E vendo vocês agora aqui, eu me convenço que eu estou muito feliz de estar com vocês nesses 2 últimos anos e pretendo continuar nos próximos 35. Um abraço a vocês e boa sessão, bom simpósio. Muito obrigada, doutor Lucchesi. Doutora Cláudia, por favor, com a palavra. Bom, é uma alegria também para mim muito grande estar conseguindo compartilhar com todos vocês o lançamento oficial agora do nosso livro de protocolos da UTI pediátrica. Eu preciso fazer um agradecimento à ANRIGS, não é a nossa associação médica, que foi quem realmente tornou possível esse sonho que é antigo, não é? A Viviane Rampon Angeli, que está nos ciceroneando, digamos, nesse evento, e que foi a editora-chefe, digamos, dessa edição, e que foi responsável por aparar todas as arestas e costurar todos os pedaços para que esse livro fosse possível, não é? Ela esteve ao lado dela, né? A gente teve a Raíssa Rezende e a Renata Santos, que além de ser uma das editoras, que revisaram todos os protocolos, fizeram que alguns saíssem do forno, não é, em tempo recorde, e revisaram as bibliografias, as tabelas, os fluxos, enfim. A Renata também foi a nossa RP, não é, que possibilitou junto a ANRIGS no encontro há cerca de um ano atrás, que realmente fosse viável esse livro de protocolos com o ISPN para a gente poder usar como bibliografia, enfim. Bem rapidamente, né, o que significa esse livro, o que é esse livro, a história desse livro. Ela é um pouco misturada com a história da nossa UTI pediátrica, cuja coordenação eu assumi no ano de 2000, no final de 2000, e que em 2002 o Hospital Santo Antônio se mudou para o Quarteirão da Saúde da Santa Casa, se juntando todos os outros hospitais do complexo e a alta complexidade, não é, que ali existe. E em 2013 eu assumi a coordenação, então, dos 30 leitos, então, de UTI pediátrica. Em 2004, a gente já assumiu a coordenação da residência e já passamos a ter 2 anos de formação de terapia intensiva pediátrica. Foi o primeiro centro formador com 2 anos de formação, e de lá para cá a gente formou 45 residentes de terapia intensiva pediátrica que estão espalhados pelos hospitais, pelas UTIs de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil e alguns, inclusive, fora do Brasil, não é? Aqui nós temos representantes. Então, cada um deles pôde, a partir de 2015, não é, participar das nossas reuniões mensais, que foram exatamente para revisar alguns temas, através da bibliografia, apresentar esses temas para o grande grupo e fazer uma redação final de cada protocolo, não é? A gente tem uma complexidade muito grande na UTI, nos agora 40 leitos, desde 2015 são 40 leitos, e a gente atende desde recém-nascidos com horas de vida até adolescentes quase adultos com 18 anos, não é, incompletos, e pacientes da neurocirurgia, em pós-operatório, da cirurgia cardíaca, transplante hepático, transplante renal, cirurgias de coluna, transplante cardíaco mesmo, pacientes oncológicos, enfim,
há necessidade de que se tenha um padrão de atendimento, uma qualidade de atendimento, para que cada especialista possa colocar o seu paciente na UTI com tranquilidade. Então, eles todos foram chamados juntos a fazer esses protocolos, revisados, e periodicamente a gente faz a revisão, não é? Então, nós recebemos muitos estagiários de fora, residentes de outros hospitais, outros contratados que fazem algum estágio com a gente, e sempre eles pediam muito, não é, acesso a esses protocolos de uma maneira oficial, para que realmente o conhecimento pudesse ser dividido e enriquecido com uma troca muito grande. Então, agora a ANRIGS conseguiu possibilitar isso para a gente, e então é motivo de muita alegria. Cada um que botou um pedacinho em algum protocolo vai poder tocar nele agora, né? Ele vai ter online a forma e alguns exemplares físicos que a gente vai ter, e é um prazer enorme poder, além disso, em tempo de pandemia, né, poder fazer uma produção e como disse o título, né, esperança, não é? Vamos falar um pouco de outra coisa que não seja Covid, até porque na pediatria as doenças continuaram acontecendo, o Covid não foi o nosso maior problema, e sobreviver a isso e continuar fazendo uma terapia intensiva de ponta e de qualidade foi um grande desafio, é um grande desafio para nós, e essas 3 palestrantes que vão falar agora, a doutora Cristina, a doutora Aline e a doutora Viviane, são uma prova viva disso. Muito obrigada o esforço de cada um, desfrutem, aproveitem e bom encontro. Obrigada, doutora Cláudia. Com a palavra, a doutora Aline Medeiros Bota. Muito boa noite a todos. Eu me emocionei vendo esse vídeo. É o vídeo do nosso último transplante que a gente realizou agora em janeiro, no meio do caos da pandemia, né? E fomos buscar um coração em Caxias do Sul. E a doutora Cirlei deve estar bem feliz ali, porque o irmão dela era o capitão da brigada que estava dirigindo esse helicóptero. E trabalhar com transplante é uma coisa muito desafiadora, né? A gente fica muito preocupado quando a gente manda uma equipe e buscar um coração longe, né? Mas todos os dias a gente vê esses pacientes e a gente acha que a gente está fazendo a coisa certa e a gente deve continuar fazendo. Então, eu vou falar em bem poucas palavras um pouco sobre a situação atual do transplante cardíaco no mundo e no Brasil. Então, a doutora Viviane já me apresentou. Não está descendo. Bom, essa foto é uma foto que eu acho muito bonita, é uma foto da nossa equipe, onde um cirurgião entrega para outro cirurgião um coração do doador, né, antes de ser implantado no receptor. Por que a gente transplanta e quem a gente transplanta? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela definiu diretrizes bem específicas para cardiopatias congênitas e para cardiopatas adultos que vão precisar de transplantes. Não vou entrar em cada uma delas, mas bem resumidamente, quais são as principais indicações de transplantes? As cardiopatias congênitas sem indicação de correção convencional,
falência miocárdica após cirurgias cardíacas convencionais em pacientes com baixa expectativa de vida. As miocardiopatias adquiridas ou congênitas com insuficiência cardíaca não responsiva a tratamento clínico, tumores inoperáveis e arritmias malignas. Qual é a situação no mundo, né? No mundo todo existe um registro internacional de transplantes pediátricos pulmonar e de coração, e que vocês podem ali ver no gráfico, os maiores registradores de transplantes são basicamente os americanos, os canadenses e os europeus. Nós nos enquadramos ali nos outros, né? Mas esses registros vêm aumentando com o passar dos anos. A grande maioria dos centros no mundo todo, ela não realiza grande número de transplantes cardíacos. A grande maioria realiza em torno de 1 a 4 transplantes ao ano, seguido de alguns centros com 5 a 9 e outros centros com mais de 10. Depois a gente vai conversar um pouquinho para entender talvez por que isso ocorre. E a gente vê que nos Estados Unidos, então, tem um maior número de centros em que tem mais de 10 transplantes ao ano. Quando a gente vai olhar a divisão desses pacientes em relação ao tipo de indicação de transplantes, a gente vê que na Europa a maioria dos pacientes transplantados são as miocardiopatias, as cardiopatias adquiridas, e já nos Estados Unidos é em torno de 50% com as cardiopatias congênitas. Uma coisa interessante e importante de ver é que cada vez mais as pontes para transplante elas estão sendo utilizadas. Infelizmente, no coração, a gente não tem uma diálise, né, que é o que a gente poderia fazer funcionar, mas a gente tem, então, pacientes que podem precisar de uma ponte para transplante. Esses pacientes podem precisar, por exemplo, na grande maioria das vezes, dos ventricular assistant devices, né, que são os corações artificiais, em que os pacientes podem, inclusive, sair de dentro do hospital com eles. E um pequeno grupo ali em verde mais escuro são os pacientes que usam o ECMO como ponte para transplante. Ele é cada vez menos usado por ser uma terapia com maior risco e com um tempo finito, né, de utilização. Quando a gente fala sobre transplante com as famílias, a gente tem que ser muito claro de que o transplante ele não é uma cura, né? Eu sempre falo, o transplante ele é uma troca de doenças. E a gente não pode esperar que esses pacientes vivam eternamente. A gente fala hoje nos grandes centros em uma sobrevida média abaixo de 1 ano, dos pacientes transplantados com menos de 1 ano, em torno de 22 anos. E essa sobrevida ela vai diminuindo à medida que os pacientes vão crescendo. E a gente vai tentar entender o porquê que isso ocorre e o que a gente pode fazer para melhorar isso. Qual é a situação do transplante aqui no Brasil? Se vocês olharem nesses registros da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ali onde tem a flechinha, a necessidade de transplantes de coração em azul e os transplantes realizados em vermelho, eles são bem diferentes. A despeito da gente ter tido, com o passar dos anos, uma evolução anual dos doadores efetivos no Brasil, né? Doadores por milhão de população. Então, por que se está aumentando os doadores, a gente não tem mais transplantes sendo realizados? Quando a gente olha, por exemplo, no ano de 2018, a lista de espera pediátrica aqui no Rio Grande do Sul, ingressaram 6 pacientes na lista, 2 foram a óbito, aguardando o transplante. E a gente vê também que existem diferenças no percentual de efetivação dos doadores em relação ao número de notificações. Então, tem estados, por exemplo, onde as notificações são muito mais... o percentual de efetivação dos doadores em relação às notificações é muito maior. O Rio Grande do Sul, infelizmente, se encontra perto do 6º lugar. Santa Catarina e o Paraná conseguem ter porcentagens melhores que a nossa. E, por exemplo, no ano de 2018, apenas 9 equipes transplantaram, né? E desses, então, foram realizados 36 pacientes, sendo 0,6 pacientes por milhão de população. Quais são os critérios que a gente utiliza para colocar um paciente em lista, né? Então, além da indicação clínica, os pacientes eles são listados por tipagem sanguínea e por peso, e a gente pode aumentar um pouco a possibilidade de receber outros doadores, porque eventualmente esses pacientes têm uma cardiomegalia muito importante. Então, em pacientes, por exemplo, lactentes, a gente pode usar até 3 vezes o peso. Em crianças maiores, às vezes a gente pode aceitar receptores até 1,5 a 2 vezes o peso, o que faz com que a gente possa aumentar o nosso pool de doadores. É importante saber que o coração transplantado, ele cresce com o receptor, e a gente não pode usar doadores muito menores que o receptor.
porque eles não dão conta do débito cardíaco. Se prefere sempre corações de doadores maiores, se a gente tem uma resistência pulmonar aumentada, que é uma da realidade, principalmente nos cardiopatas congênitos. E eu acho que o maior problema que a gente enfrenta é o tempo de isquemia, né? A gente não consegue receber órgãos com muito maior do que 4 horas de isquemia. Dentre os principais riscos, obviamente, está a rejeição. E o diagnóstico de rejeição, infelizmente, a gente não tem exames não invasivos para poder diagnosticar a rejeição. Então, esses pacientes, eles precisam ser internados e realizar biópsias miocárdicas em um cronograma pré-estabelecido e de acordo com o seu histórico de rejeições. Por que a gente busca tanto isso, tanto as rejeições agudas quanto as subagudas? Porque as rejeições, elas estão muito associadas à vasculopatia do pós-transplante. Basicamente, a grande maioria dos pacientes recebe algum tipo de indução na imunossupressão, e isso nos faz ter um maior tempo até a gente começar a se preocupar com rejeição. E a grande maioria dos pacientes, no final de um ano, vai estar utilizando tacrolimus, pelo menos três drogas, tacrolimus, micofenolato e o corticoide, o qual a gente tenta tirar no final do primeiro ano de pós-transplante. O nosso maior calcanhar de Aquiles, provavelmente, é a vasculopatia pós-transplante, que a gente sabe que rejeições subagudas e rejeições agudas, elas estão relacionadas com o desenvolvimento de doença coronária no enxerto. Então, por isso que ao redor de 20 anos, em torno de 60% dos pacientes vai ter algum grau de vasculopatia. E essa é geralmente o motivo pelo qual a gente perde esses enxertos. Quando a gente vê também a sobrevida dos pacientes no primeiro transplante primário e depois no retransplante, a gente vê que os pacientes retransplantados têm uma sobrevida significativamente menor. E quando a gente olha as causas de morte, a gente vai vendo que elas vão modificando ao redor do tempo, com o passar do tempo, desde rejeição aguda, a não funcionamento do órgão, a infecções não CMV, mas a gente vê ali em vermelho que a doença vascular do enxerto, ela tem uma curva ascendente, então ela vai piorando com o passar dos anos. Então, para dar uma ideia aqui do nosso serviço, nós iniciamos o nosso programa de transplante em junho de 2000, e realizamos até hoje 30 transplantes cardíacos pediátricos. Acompanhamos atualmente 12 pacientes vivos, com uma média anual de 1,5 transplantes ao ano. A nossa lista de espera atual é de 6 pacientes. Quais são os nossos maiores problemas, né? O tempo máximo de isquemia, né, o fato da gente morar tão no sul do país, impede que nós possamos utilizar órgãos de locais muito distantes. Como os nossos pacientes têm normalmente 2, 3 cirurgias cardíacas prévias, a gente não pode esperar que o coração fique sentado na bancada enquanto o cirurgião leva muito tempo ainda para retirar esse órgão. Então, a gente precisa ter uma conexão entre as duas equipes, a equipe retiradora e a equipe transplantadora, muito justa, assim, para que a gente não deixe o coração parado por tempo demais. Então, isso faz com que a gente precise que os receptores se mudem para Porto Alegre ou arredores. Uma das coisas que é um problema para a gente, nem sempre a gente tem notificações de corações com parada cardiorrespiratória, e a gente sabe que alguns pacientes que sofreram uma parada assistida, eles têm corações que são potenciais doadores, então nem sempre a gente tem essa notificação. Infelizmente também, nós ainda não temos a priorização do ECMO ou outros dispositivos pela nossa central de transplantes, isso é uma coisa que nós estamos lutando. E, obviamente, a necessidade, então, da manutenção de uma equipe transplantadora e de retirada sempre de sobreaviso. Então, esses problemas talvez sejam os motivos pelos quais a gente não consegue transplantar mais pacientes, né? Então, todas essas fotos aqui tem os pais autorizaram, mas aqui é para vocês terem uma ideia de um cardiopata congênito cianótico internando na noite do seu transplante. Ali o seu coração esperando para ser implantado, o seu novo coração. E aqui ele tendo alta um mês depois, rosado, se vocês conseguem ver a diferença nas fotos. Esse menino está muito bem, ele é um youtuber agora. Esse aqui foi o transplante que vocês viram, então, a chegada no helicóptero. Aqui o nosso receptor, então, foi o transplante realizado agora em janeiro, era uma miocardiopatia hipertrófica grave, vocês veem na mão do cirurgião o tamanho do coração nativo e o coração do doador já implantado. Então, apesar do doador ser de Caxias do Sul, a gente conseguiu um tempo de isquemia de 3 horas e 30 minutos, o que é muito adequado. A Laura foi a nossa
primeira paciente transplantada abaixo de 1 ano de idade, então ela está hoje com 14 anos. E esse aqui é a nossa paciente que todo mundo conhece, que virou a mascote, né, a Giovana, uma paciente que ficou muito tempo esperando, chegou a ficar uns 4 meses, 5 meses entubada, na UTI, teve várias paradas, e ninguém desistiu dela, e a gente conseguiu o nosso coração, e ela é hoje essa menina feliz e alegre que vocês conseguem ver nas fotos. Então, isso aqui é para nos mostrar que realmente vale a pena, e que mesmo em tempos difíceis, a gente não pode parar de sonhar. Muito obrigada, de todo o coração. Muito obrigada, doutora Aline. O novo Hospital da Criança Santo Antônio conta com um serviço completo de gastroenterologia, hepatologia, nutrição e endoscopia pediátricas. Temos atendimento ambulatorial e hospitalar em todas essas subespecialidades e 2 vezes por ano contamos com o cirurgião de Chicago, Dr. Ricardo Superina, para fazermos cirurgias de hipertensão portal. Temos endoscopia 7 dias por semana e também um serviço de pós-graduação. O Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio é um centro de referência em todas as sub-áreas da cirurgia pediátrica. Nós fazemos, em média, 6.000 cirurgias por ano, atendemos desde malformações extremamente complexas de recém-nascidos até o adolescente. Contamos com uma tecnologia bem avançada para tratamento das diversas doenças da criança, acompanhamento de gestação com o nosso novo serviço de medicina fetal, além de dar suporte para as outras especialidades, como gastroenterologia, como nefrologia, pneumologia e como neurocirurgia no Hospital da Criança Santo Antônio. O Serviço de Neurocirurgia Pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio realiza mais de 350 cirurgias por ano. É o maior serviço de neurocirurgia pediátrica do estado e um dos maiores do Brasil. Dispomos de modernos equipamentos de investigação como ressonância magnética, tomografia computadorizada, tractografia e angiografias digitais também. Dando suporte, temos uma UTI pediátrica com intensivistas altamente treinados no pós-operatório do paciente neurocirúrgico, garantindo um pós-operatório extremamente seguro. No Hospital da Criança Santo Antônio, temos 40 leitos de UTI pediátrica de alta complexidade. Nossa missão é o atendimento de pacientes complexos em pós-operatório de cirurgia cardíaca, transplantes de todos os órgãos, neurocirurgia, cirurgia torácica, ortopédica e atendimento de todas as grandes especialidades pediátricas. No novo Hospital da Criança Santo Antônio, temos todas as condições de atender o seu paciente. Por favor, doutora Cristina. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. E antes de mais nada, eu queria dizer que é uma honra estar nessa comemoração da UTI pediátrica. Parabéns a todos os colegas da UTI pediátrica por esse livro de rotinas. Eu fico muito orgulhosa e eu quero dizer diante de todos que é muito bom trabalhar com vocês. Vocês são muito parceiras. Sempre que a gente precisa, vocês estão sempre do nosso lado e para nós é uma segurança enorme trabalhar com a melhor UTI pediátrica do Rio Grande do Sul e talvez do Brasil. Digo isso sem nenhum constrangimento, pois tenho certeza das minhas palavras. Então, eu vou falar um pouquinho sobre transplante hepático, transplante de fígado, então, que nós começamos no Hospital da Criança Santo Antônio no ano de 2013. Então, o transplante de fígado é um procedimento terapêutico para doença terminal hepática ou para insuficiência hepática aguda. Quando outras alternativas falham ou não temos outras alternativas, então a gente vai para o transplante hepático, que substitui um fígado doente, comprometido, por um fígado saudável. Essa situação no mundo, esse gráfico é de 2018, em que vocês veem nos diversos continentes a porcentagem de transplantes de fígado realizados. A primeira tentativa de um transplante de fígado foi em 1963 e foi feita numa criança, quando o Dr. Stowers operou, fez um transplante numa criança com atresia biliar.
Foi o primeiro sucesso no Brasil depois, foi em 1968, quando o Dr. Silvano Raia, da USP, também operou pela primeira vez uma criança com atresia biliar. A partir de 1985, começa a se fazer, então, os transplantes hepáticos de rotina, e a partir da década de 2000, com resultados bem melhores, por melhoras na técnica cirúrgica, na preservação de órgãos, uma melhoria importante na imunossupressão e também no tratamento das complicações. As taxas de sobrevida atualmente na Europa são de 82% aos 5 anos pós-transplante, de maneira geral, e os resultados são melhores em doenças colestáticas e metabólicas, ao passo que nos tumores hepáticos e na insuficiência hepática aguda, os resultados são um pouco inferiores, com 70% aos 10 anos após o transplante. Como vocês veem aqui nesse gráfico, a etiologia de doença hepática que mais leva ao transplante é a atresia biliar. Em todos os continentes, a atresia biliar é a campeã de indicação de transplante em pediatria. E como a atresia biliar é uma doença que começa no nascimento, praticamente, todas as crianças, a maioria, não todas, mas a maioria, é transplantada antes dos 5 anos de idade, e muitas delas são transplantadas já no primeiro ano de vida. O número de mortes pediátricas por esse motivo das crianças serem transplantadas muito precocemente ocorria muito em lista de espera, porque não havia doadores para as crianças desse tamanho. Então, se começou a fazer transplante hepático com doador vivo. Então, se considera um transplante intervivo quando esta é a única opção do paciente, quando o doador falecido não é uma opção, ou a demora na lista de espera é muito longa, pondo em risco a vida desse paciente, e os doadores geralmente são aparentados. Hoje em dia já pode também doadores não aparentados, mas tem que passar por um processo bem complicado de autorização judicial. O fígado tem uma característica bem importante, que é a regeneração. Por causa disso, então, a gente pode pegar um pedaço do fígado de alguém e trocar para uma pessoa doente. Então, um pai, uma mãe pode doar um pedaço para o seu filho. E como as crianças, em geral, são pequenas, só esse segmento, que é o segmento lateral esquerdo, muitas vezes é suficiente e o doador fica com uma vida completamente normal com aquele fígado que lhe restou. Em tempos de Covid, a gente continuou no Hospital da Criança Santo Antônio fazendo os nossos transplantes. A única diferença é que no doador falecido a gente faz o PCR para Covid nas 24 horas antes do transplante, o doador vivo a mesma coisa, o receptor 24, 48 horas antes do procedimento. Quem está coordenando a sala pode fechar o microfone. E nos receptores, então, é a mesma coisa. Se ele teve Covid ou o doador tem Covid, a gente tem que esperar um mês para realizar esse transplante que talvez já tivesse marcado ou que talvez tivesse até um doador cadavérico. Então, isso pode ser, às vezes, um problema. A nossa equipe de transplante hepático do Hospital da Criança Santo Antônio, como todas as equipes de transplante, é uma equipe multidisciplinar, que conta com o trabalho conjunto de muitos serviços. Então, a gente tem a equipe clínica, a nossa equipe cirúrgica é composta pelo Dr. Calil, pela doutora Flávia Faier, doutora Cristine Train, doutoras Jane e Angélica Lucchesi, e nós temos também a equipe clínica, que somos nós, os nutrólogos, a psiquiatria, anestesista, enfermeiras, psicólogas, assistentes sociais. Todo mundo trabalha muito envolvido e em conjunto no transplante e, é claro, o trabalho da UTI é fundamental. Os nossos transplantes no Hospital da Criança Santo Antônio foram, até agora, 50 em 48 pacientes, então a gente tem 2 retransplantes, e temos uma sobrevida muito boa de 90%. Desses 50 transplantes, 37 foram intervivos, e aqui vocês veem o número de transplantes por ano, mesmo em 2020 e em 2021, a gente continua trabalhando ativamente e fazendo os nossos transplantes.
Essa é uma foto de um fígado cirrótico retirado de um paciente doente. Esse é um momento no transoperatório da cirurgia, em que está se cortando um pedaço, então, para fazer o segmento lateral esquerdo. E aqui um pouco as nossas crianças. As 3 responsáveis pela nossa equipe de transplante são a Melina Meleri, a Carolina Soares da Silva e a Luísa Nader. Então, elas que ficam mais responsáveis na parte clínica do transplante. E aqui nessa foto vocês veem um momento do transoperatório com os nossos cirurgiões. Em conclusão, o sucesso dos programas de transplante no Brasil depende de muita organização e efetiva atuação das equipes participantes nesse processo de transplante, doação e tudo que envolve, que é muita coisa. As ações que contribuem para o aumento efetivo da notificação de potenciais doadores, da viabilização e do aproveitamento de órgãos serão sempre necessárias. Por isso, as campanhas de doação são sempre muito importantes, muito bem-vindas e muito necessárias para a gente melhorar, então, essa doação. Aqui é a nossa equipe clínica, então, de todos os constituintes que trabalham na gastropediatria e fazemos o transplante hepático infantil, e aqui um pouco dos nossos pacientes. Como a gente sabe que uma imagem conta muito mais do que 1000 palavras, eu trouxe mais imagens para vocês do que palavras. Então, a gente tem aqui a Laila, antes e depois do transplante, o Henrique, antes e depois do transplante, o Joaquim, antes e depois do transplante, a Laila de novo, que vocês veem aqui quando ela era pequenininha e quando ela precisou fazer um transplante, e nos dias atuais, bem faceira. E aqui, esse foi um momento muito significativo e muito tocante para todos nós, porque essa é a Ana Lavínia, que pediu na UTI para se olhar no espelho, porque ela não acreditava que ela não estava mais ictérica, que ela não estava mais amarela. E ela, quando se olhou no espelho, se emocionou, começou a chorar, assim como todos os médicos da UTI, todo mundo que estava na volta. Aqui está ela hoje, linda, faceira. E essa é a Antonella, uma transplantada recente do fim do ano passado, que teve alta agora, por causa que ela tinha feito uma complicação, mas que vocês veem, está muito pensativa e muito bem com o seu vestidito. Esse é um dos nossos últimos pacientes, o Matheus, no colo do seu irmão. E aí, para terminar, eu trago um filmezinho do Matheus para vocês, para mostrar a alegria e a gratificação que essas crianças nos dão, mas que dão principalmente para suas famílias. Mostra ele pedindo. Ele vai se distrair com a câmera. Pedindo, ó. Ele bota os braços assim pra gente fazer. Então, o Matheus foi transplantado também ultimamente e foi super bem o transplante. E como eu estava dizendo, a alegria dos pais é também a nossa alegria, e isso é muito gratificante para todos nós que trabalhamos com transplante. Mas isso só é possível com um hospital nota 10 e com uma UTI nota 1000 que a gente tem para nos ajudar. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. O Serviço de Cirurgia de Coluna Pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio é a principal referência em tratamento da escoliose no estado. É um serviço inteiramente dedicado ao tratamento das patologias da coluna de crianças e adolescentes. Nós realizamos atualmente mais de 100 cirurgias de escoliose por ano.
Contamos com toda a infraestrutura e multidisciplinaridade de um dos maiores hospitais pediátricos do país. Nós temos um time de especialistas com grande expertise na realização de cirurgias complexas da coluna. Isso é o que faz do nosso hospital o ambiente ideal para a realização de tratamentos com esse nível de complexidade. No Instituto Materno Fetal da Santa Casa, nós estamos preparados para oferecer uma medicina fetal da mais alta qualidade, alinhada com os melhores centros de medicina fetal do mundo. A nossa parceria com Medicina Fetal Barcelona, representada pelo Dr. Eduardo Gratacos, é um exemplo do nosso compromisso com a excelência. A alta complexidade da medicina fetal inclui desde procedimentos diagnósticos avançados até tratamentos especiais, como a cirurgia fetal intrauterina. O Hospital da Criança Santo Antônio é um hospital de alta complexidade. Conta com uma equipe e condições técnicas de excelência. Realizamos todos os tipos de transplantes em pediatria. Eu trabalho com transplante renal pediátrico há mais de 40 anos. Mais de 800 crianças gaúchas e de todo o Brasil foram beneficiadas com esse procedimento em nosso serviço. Tratamos todas as doenças renais da infância. Atuamos com as equipes de medicina fetal e de neonatologia. A cirurgia cardíaca do novo Hospital da Criança Santo Antônio é centro de referência e um dos maiores serviços em cardiopatias congênitas do Brasil. Realizamos mais de 400 cirurgias em crianças de 0 a 18 anos. Estamos equipados com o que existe de melhor e mais moderno. Contamos com um excelente centro de diagnóstico e avaliação no período pré-natal. Nossos pacientes contam com uma equipe altamente especializada de cirurgiões, cardiologistas clínicos e intervencionistas, além de intensivistas pediátricos que trabalham com coração para cuidar dos corações das nossas crianças. Por favor, agora com a palavra a doutora Viviane. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidada para participar desse evento. Eu participei dos capítulos de nefrologia do livro de protocolos e eu tenho participado bastante da UTI, embora eu não seja intensivista. Como nefrologista, eu participo do acompanhamento de muitos dos pacientes graves que fazem insuficiência renal. Então, o intensivismo, de alguma forma, permeia a minha vida junto. E eu sou apaixonada por essa UTI, já trabalhei em outras UTIs e posso dizer que ela é imbatível. O que a Cristina disse é verdade, é uma das melhores UTIs que eu já vi dentro e fora do país, e a UTI está de parabéns. Esse livro de protocolos é lindo, ele já existe há bastante tempo, mas agora ele está disponível para todo mundo e vai ser um ganho para todos que puderem ter acesso a ele. Eu vou, então, falar sobre o transplante renal agora, nesse tempo de pandemia. Vou compartilhar minha tela aqui. Deu? Sim, Vivi. Deu? Tá. Deixa eu só tirar aqui. O transplante renal no Hospital da Criança Santo Antônio, ele já existia antes, desde o tempo em que o Santo Antônio era fora, o transplante era feito na Santa Casa. E durante a pandemia, quando existiu aquela parada e aquela pergunta, será que vai dar certo? Será que nós vamos conseguir continuar? A gente viu que não dava para parar. Porque a criança urêmica, a criança que chega no final da sua função renal, ela é uma criança que está num equilíbrio muito instável. Qualquer coisa, ela é um cristal, qualquer coisa ela escorrega e ninguém mais consegue segurar. Felizmente, diferentemente dos outros dois órgãos que a gente abordou aqui, o rim tem substituição temporária. Então, existem duas formas de substituição de função renal. Uma é a diálise, tem dois tipos de diálise para se fazer em paciente crônico, a hemodiálise, e em criança, preferentemente, a diálise peritoneal. Mas o tratamento que realmente resolve o problema dessa criança é o transplante renal. E esse é o nosso objetivo em toda e qualquer criança com insuficiência renal avançada, que vai evoluir para insuficiência terminal. O objetivo, quando se transplanta uma criança, é reabilitá-la e dar a ela a liberdade de poder comer o que ela quiser,
de poder beber o que ela quiser, de poder voltar à escola sem precisar estar preso numa máquina de diálise peritoneal por várias horas, ou de hemodiálise 3 vezes por semana, ou às vezes até mais. Então, é uma criança que precisa voltar à vida. O transplante só tem sentido se ele proporcionar uma reabilitação social e familiar dessa criança. Então, o transplante permite que a criança volte a ser criança. Todas essas crianças que eu vou mostrar aqui são transplantados renais nossos, e as famílias permitiram que a gente mostrasse as fotos deles. Então, o transplante renal pediátrico na Santa Casa. O primeiro paciente transplantado na Santa Casa foi uma criança, coincidentemente, e isso foi em 1977. Mas nós temos até abril de 2021, agora, 848 transplantes em crianças e adolescentes abaixo de 18 anos. A idade que a gente transplanta é de 1 a 18 anos. O nosso menor paciente até agora tinha 11 meses e meio, então nós consideramos que nós transplantamos crianças a partir de 1 ano de idade até 18 anos incompletos. A partir de 18 anos, então, eles já vão para ser transplantados com os adultos. Peso é uma interrogação sempre. O nosso menor transplantado tinha 5 quilos, e já fizemos algumas outras crianças em torno de 5 quilos, e várias crianças entre 5 e 10 quilos são consideradas crianças pequenas, né? Não dá para ver, não está andando a aula, eu acho que está no primeiro slide. Mas eu estou compartilhando aqui. Mas eu acho que não está dando. O compartilhamento está adequado, Vivi, só não ficou em modo apresentação para a gente, então a gente segue no teu primeiro slide do título. Quer tentar compartilhar de novo para a gente tentar fazer juntas? Vamos lá. Foi? Tá trocando? Não apareceu a tua tela. Aquela hora estava aparecendo só. Isso. Agora vai aparecer isso. Daí agora é só abrir a aula. Eu estou vendo o teu desktop. Deu? Deu, mas tenta passar o slide, Vivi. É que eu acho que se... Passou? Perfeito, perfeito. Perfeito. Ah, então, o que eu tinha falado da criança urêmica que não fica num equilíbrio instável, as duas situações de substituição de função renal, que são a diálise, a hemodiálise e a diálise peritoneal, e o transplante, e a criança que precisa ser reabilitada e ter liberdade para poder comer, para poder brincar, para poder voltar à escola. E o transplante permite uma criança voltar a ser criança. Então, essa é um dos nossos transplantadinhos que voltou a brincar. Era uma criança que chegou aqui bastante abatida, que era uma criança que não tinha muita energia, né? E agora falando sobre o transplante renal pediátrico dentro da Santa Casa. Então, o início foi em 1977, e de lá para cá, até abril de 2021, foram feitos 848 transplantes em menores de 18 anos. Como eu disse, o menor paciente tinha 11 meses de idade, então transplantamos entre 1 e 18 anos, e o limite de peso nosso, por enquanto, é de 5 quilos. A gente tenta evitar transplantar crianças tão pequenas. Quando elas estão bem em diálise, é melhor que elas cresçam um pouco mais, porque o risco de trombose e de acidentes cirúrgicos diminui bastante se a criança for maior, e inclusive se dá para aceitar um rim um pouquinho maior também. Mas quando a criança não tem mais acesso para diálise ou está indo mal em diálise, nós transplantamos eles pequenos mesmo. Nós recebemos pacientes de todo o Brasil, mas os estados que nós mais transplantamos são Santa Catarina, que manda praticamente todos os pacientes para cá, exceto os adolescentes que eles transplantam. O Distrito Federal nos manda muitos pacientes. Rondônia, nós temos uma ex-residente nova que agora trabalha lá. A Paraíba nos manda muitos pacientes também. Acre, Amapá, Pará e Amazonas. Então, a maior parte dos nossos pacientes vem desses estados, embora a gente já tenha recebido de quase todos os estados do país.
Essas crianças, quando vêm para cá, elas ficam nas nossas 2 casas de apoio, então, a Madriana e a Via Vida, e muitos ficam morando lá, aguardando a lista de espera por um rim. Não temos restrição de doença básica, nós transplantamos todas as doenças básicas, mas damos um especial destaque, quer dizer, o nosso carro-chefe são as crianças pequenas, então crianças menores de 12 quilos, que a gente já tem uma experiência bastante grande, e essa experiência também é muito calcada na ajuda que a UTI pediátrica nos dá na manutenção dessas crianças no pós-operatório imediato, que é bem mais difícil do que em crianças maiores. Crianças com malformações congênitas de trato urinário e rins, crianças com bexiga neurogênica, que são crianças que muitos serviços não gostam muito de transplantar, porque são crianças que complicam bastante, que precisam de manejo de trato urinário pré-transplante, e as crianças com glomerulopatia, em especial glomerulosclerose segmentar e focal, que é uma doença que recidiva com frequência no rim transplantado, e o tratamento é difícil, e nós temos já uma experiência bastante grande e com bastante sucesso, com muitos pacientes entrando em remissão depois dessa recidiva pós-transplante. Então, vou fazer aqui uma descritiva dos transplantes de 2004 a 2021, que é o período em que a gente tem mais dados deles. Temos nesse período de 15 anos 606 transplantes registrados, com alguma variação nos diferentes anos, né? Mas 2021, se a gente for ver, ainda não acabou, e nós esperamos chegar a 2021 perto dos 200 transplantes, pelo menos. A idade mediana no transplante é 11,4 anos, e vocês vão ver que ao longo do tempo essa idade mediana foi aumentando. Eu acredito que isso tenha acontecido porque tem vindo mais pacientes adolescentes mais velhos. Minha impressão é que alguns serviços de adultos estão deixando de transplantar esses adolescentes mais velhos e mandando para serviço pediátrico. Como eu falei, a diálise não é uma boa solução para a insuficiência renal crônica. Ela é uma solução intermediária até que se possa transplantar, que esse realmente é o tratamento. O objetivo é poder transplantar sem que a criança tenha que passar pela diálise, sem que ela perca acesso ali. Então, o nosso objetivo é sempre transplantar antes de que a criança chegue no final total da função renal dela. Então, nesses 15 anos, 25% dos pacientes foram transplantados sem diálise prévia. Mas se vocês forem olhar, essa porcentagem vai crescendo, chegando a 38% nos últimos 5 anos, o que para nós é uma vitória. E isso reflete um trabalho de muito tempo, conversando com serviços para que eles mandem os seus pacientes antes da diálise, mandem precocemente quando eles ainda têm um resquício de função renal, para que a gente possa investigá-los e colocá-los em lista e possibilitar que eles sejam transplantados antes de perder totalmente a função. Outra coisa que mudou ao longo dos anos é a porcentagem de doador falecido. Antes dos anos 2000, em torno de 80% dos transplantes eram feitos com um doador vivo, de criança, né? A partir, então, desses últimos 15 anos, vocês veem que 77% já são doador falecido. Grande parte disso se deve a uma mudança na legislação que passou a destinar, em 2009, todo o rim de doadores menores de 18 anos para crianças menores de 18 anos. Então, a quantidade de doadores ótimos aumentou muito e se passou a dar preferência para o doador falecido em detrimento do doador vivo. Se vocês olharem, 77% no total, nos primeiros 5 anos, 2004, 2009, 53% de doador falecido, e nós chegamos nos últimos 5 anos com praticamente todos os pacientes recebendo o seu rim da lista. Foram pouquíssimos os doadores vivos. Aqui a representação gráfica disso, então o doador vivo cada vez menos, e geralmente se limita aos receptores maiores, os adolescentes, que muitas vezes já vêm com seu doador pronto.
Uma outra coisa que limita o uso de doador vivo, nós recebemos muitos pacientes de estados longe e eles vêm com um cuidador e ficam aqui. E esse cuidador é o único cuidador, se ele for doar, vai ter que vir outro cuidador e isso complica muito para as famílias. Então, essa é a razão, outra razão pela qual a gente dá preferência à lista de espera para doador falecido. Um outro motivo para que se favoreça o doador falecido é que em crianças pequenas, doador vivo, a desproporção entre o rim transplantado e o receptor é muito grande. Inicialmente, porque o doador vivo tem que ser um adulto. Inicialmente se pensava que um rim grande numa criança pequena seria tudo de bom, afinal de contas é rim sobrando. E realmente parece muito bom no início. O que acontece? Aquela criança não tem um débito cardíaco suficiente para perfundir esse rim a longo prazo, e esse rim vai evoluindo e vai fibrosando. Quando essa criança cresce, o rim não cresce com ela. Quando eu ponho um rinzinho pequeno numa criança pequena, esse rim cresce com essa criança. Ela, no início, ele não tem tanta função quanto o de um rim grande, mas ele vai hipertrofiando e vai crescendo com a criança. Portanto, hoje, crianças pequenas, abaixo de 20 quilos, a gente dá sempre preferência para doador falecido, porque o resultado é muito melhor. Nós vinhamos muito bem, transplantando muito, tudo funcionando bem, quando, bum, aquilo que explodiu para todo mundo. E agora o que vai acontecer? Então, em março do ano passado, quando a gente realmente se deu conta que o coronavírus ia nos atingir, foi o primeiro medo. O que a gente vai fazer com o transplante? O que a gente vai fazer com os pacientes? Mas o transplante na pandemia continua acontecendo. Todo mundo pegou junto, todo mundo se esforçou e a gente fez acontecer, apesar de todas as dificuldades. O desafio inicialmente houve uma redução de doadores, parece que todo mundo ficou paralisado, não se falava mais nisso, e caiu muito a doação. Existia toda a situação da logística hospitalar, o hospital estava impactado, e agora como é que eu vou lidar com isso? Todo mundo anda de máscara, vamos fechar os ambulatórios, só os ambulatórios essenciais, como é que eu vou encaixar ainda nisso aí, mais o transplante? Então, demorou um tempo até que a gente conseguisse acertar isso. Havia um outro problema, como é que os pacientes iam vir, porque os voos acabaram, não tinha mais voo para Porto Alegre, muitos desses pacientes... alguns moram aqui, vêm para morar aqui, mas, por exemplo, paciente de Santa Catarina tem que vir de fora, paciente do Distrito Federal, quando tinha a ponte aérea, eles vinham, e agora? Não tinha mais ponte aérea, não tinha mais voo, então isso foi um problema. Havia o risco todo de contaminação, porque no início, nos primeiros meses, a gente não tinha um PCR em tempo hábil, nem para o doador, nem para o receptor, então a gente transplantava às cegas. E, felizmente, no início, o número de contaminados aqui era muito baixo, então ainda não acontecia nada. Depois a gente passou a fazer o teste para todo mundo, mas o PCR não ficava pronto a tempo. A gente tinha o PCR do doador, mas o PCR do receptor, às vezes, saía depois do transplante. E aconteceu realmente de chegar... E, para evitar, a gente fazia uma tomografia no receptor antes de ir, porque a gente não teria o PCR. Quem tinha uma tomografia normal iria para o transplante. E nós tivemos 2 vezes a surpresa desagradável de, no dia seguinte, vir paciente assintomático com tomografia normal e no dia seguinte a gente receber um PCR positivo. Felizmente, nenhuma das crianças teve qualquer sintoma, assim, uma gripezinha leve, uma febrezinha rápida, e ficaram muito bem. Proteção durante a internação era uma dúvida, o que eu faço com esse paciente, tem que proteger mais, tem que proteger menos, e como é que eu vou fazer o acompanhamento ambulatorial, os ambulatórios estavam restritos, como é que esses pacientes vão vir para consulta de ônibus, como é que vai ser? Então, todas essas dúvidas tiveram que ser sanadas. Aqui no fim, essa aqui é o número de transplante por ano, é uma média de 35, mas nos últimos tempos a gente vinha fazendo 38 a 40 transplantes, e aí, de repente, em 2020, despencou, e realmente despencou.
embora a gente não tenha fechado os transplantes. Por períodos curtos, quando o hospital interrompeu cirurgias eletivas, interrompeu transplantes, mas nunca a pediatria, o transplante renal pediátrico ficou fechado por um tempo significativo. Mas não havia doador quase. Já agora, em 2021, apesar desse recrudescimento, a gente está transplantando mais e em 4 meses já temos 11 transplantes, então nós esperamos que a gente chegue pelo menos a 30 esse ano. Tudo isso aconteceu porque a gente teve suporte da emergência pediátrica, que apesar de estar atendendo o Covid, de estar com toda o seu funcionamento alterado, eles conseguiram continuar recebendo esses nossos pacientes e fazer os testes em tempo hábil, na época das tomografias, também fazer tudo acontecer em tempo hábil para não aumentar o tempo de isquemia. Tivemos o suporte da nossa equipe cirúrgica, que esteve sempre, como sempre, esteve do nosso lado e mesmo nas situações de risco para eles, claro, porque alguns pacientes não estavam testados no início, eles foram incansáveis com a gente. E eu tenho sempre orgulho de dizer que nunca nós suspendemos um transplante por falta de equipe. Todo e qualquer transplante que tenha sido suspenso na nefrologia foi suspenso porque o doador ou porque o receptor não tinham condições. Nunca faltou leito, nunca faltou equipe, nunca faltou nada. E, por fim, o suporte da UTI pediátrica, que sempre foi incansável, telefonar de madrugada, olha, eu tenho um doador, não tem problema, a gente dá um jeito, a gente consegue o leito. Meia hora depois tem outro doador, a gente dá um jeito. Até a vez incrível que nós tivemos 7 transplantes em 36 horas e deu-se um jeito, né? Nós já tivemos 4 transplantes em 3, 4 dias, sempre se deu um jeito. Mesmo quando não tinha jeito para ser dado, nunca se suspendeu um transplante por falta de leito. E a convivência diária nas complicações que os pacientes fazem, no carinho com o manejo, vem paciente de todo o país, alguns com hábitos diferentes, e a UTI sempre tentando acertar as coisas. Temos transplantado com mais frequência alguns indígenas que exigem todo um manejo diferenciado, e a UTI pediátrica tem nos dado todo o apoio nesse sentido. O suporte da internação pediátrica, que teve que se redesenhar numa fase de pandemia e principalmente numa fase em que a gente está em reforma de todo o hospital e mesmo assim nós conseguimos manter o serviço de transplante funcionando. E por fim, a reorganização do ambulatório, né? Houve uma redução de consultas para evitar a aglomeração de pacientes, nosso ambulatório era muito cheio, se estabeleceu cuidados de distanciamento, e para compensar essa redução de consultas, então se montou a telemedicina e esses pacientes, muitos foram atendidos nas suas cidades, até porque não tinham como se deslocar para Porto Alegre, fazendo exames lá, em conjunto com seus médicos, e foi uma coisa que funcionou bem e continua funcionando bem. E as casas de apoio tiveram também que se adaptar à situação Covid, fazendo teste em paciente que chegava de fora, isolando. Nós tivemos um momento em que houve um caso de Covid lá dentro, eles lidaram muito bem com a situação. Então, o ambulatório e as casas de apoio funcionaram muito bem nesse sentido. O transplante, gente, ele transforma as crianças. Assim como se viu aquela transformação dos pacientes do transplante hepático, no transplante renal a gente vê crianças que têm doença óssea muito avançada, que são anêmicas, que são crianças apáticas e de repente elas se transformam na Mulher Maravilha, como é o caso dessa menininha aí, cujo sonho é uma menina cadeirante, e o sonho da vida dela era ter uma cadeira da Mulher Maravilha e ser a Mulher Maravilha. Ela ganhou a cadeira dela e está toda poderosa depois do transplante. E o transplante não pode parar. Não vai ser um vírus que vai nos fazer parar de reabilitar crianças, porque as crianças com insuficiência renal terminal continuam chegando, e a diálise é só uma solução temporária. Nosso compromisso real é oferecer o único tratamento que funciona para a insuficiência renal crônica na infância, que é o transplante.
E aí está o nosso hospital, do lado do Hospital Dom Vicente Scherer, que é o Hospital de Transplantes. Obrigada. Eu vou pedir para vocês interromperem meu compartilhamento, que eu não estou conseguindo daqui. Deu certo. Obrigada, doutora Eliane. Boa noite. Então, o livro de protocolos da UTI pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio já está disponível para download de forma gratuita na página da Anhigos. Para acessá-lo, basta entrar nessa página www.anhigos.org.br e ele se encontra na aba Científico e Publicações. Pronto para o download. Foi na atual terceira edição que o livro conquistou outro status, com ficha catalográfica e ISBN, possibilitando sua ampla divulgação. É importante ressaltar o apoio e financiamento da Anhigos, que há 1 ano estabeleceu uma parceria conosco, e isso foi fundamental nesse processo. O livro contou com 59 colaboradores, são ao todo 43 protocolos e 9 anexos distribuídos em 227 páginas. A partir de hoje, o conhecimento da nossa UTI, que é a maior do sul do Brasil, poderá ser dividido com todos os colegas. Aproveitem. Muito obrigada. O corpo editorial deste livro agradece a todos que, de forma direta ou indireta, participaram da concretização deste projeto. E este número é expressivo. 47 médicos contratados, 11 residentes de terapia intensiva, 33 enfermeiros, 138 técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, especialistas. Uma equipe que acredita na ciência acima de tudo, mas sem nunca deixar de lado a vida preciosa que tem em mãos. Diariamente, eles vestem suas melhores roupas para lutar pela vida e agradecer e combater o sofrimento. Faz parte do tratamento humanizado prover ao seu paciente condições emocionais para suportar o tratamento ao qual vem sendo submetido. Isso pode ser feito com gestos simples, como se apresentar como seu médico em um plantão, ser educado e respeitoso, se colocar à disposição para escutar seus temores
e deixar empatia e generosidade ocuparem seus lugares, permitindo que um sorriso e felicidade possam sobrepujar todo o sofrimento em uma internação em UTI. Tatiana Raquel Piva, pediatra intensivista da UTI do Santo Antônio. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos palestrantes e colaboradores e gostaria de saber se algum ouvinte gostaria de perguntar, tirar alguma dúvida com algum dos nossos palestrantes. Eu posso fazer uma colocação? Por favor, professora. Então, eu gostaria de parabenizar a todas e só fazer um acréscimo, que nesse momento de pandemia, às vezes a gente consegue se superar e comprovamos que o transplante também pode ser feito totalmente dentro do Hospital da Criança Santo Antônio. Então, nós tivemos os últimos transplantes, foi realizado 2 transplantes renais e um transplante hepático na nossa própria bloco cirúrgico. Isso aí mostrou que nós temos capacidade, apesar de ser do lado do Hospital de Transplantes da Santa Casa, de fazer todos os transplantes totalmente no Hospital da Criança Santo Antônio. Então, eu quero parabenizar a todos e mostrando que a gente os desafios nós vamos sempre tentando melhorar, né? Do limão fazendo uma limonada, e assim nós seguimos. E muito obrigada pela participação do espaço da nefrologia, e essa intenção de publicar as rotinas foi excelente. Posso fazer um comentário? Por favor, doutor Lucchesi. Bem, essa sessão foi absolutamente espetacular. Eu fiquei aqui me perguntando quantas instituições do Brasil podiam realizar uma sessão como essa. Mais do que isso, quantas instituições do Brasil, quantas UTIs do Brasil podiam lançar um livro de rotinas e protocolos como esse? Quantas instituições do Brasil têm um time organizado na área de tratamento intensivo e em cada um dos transplantes elencados aqui? Eu acho que nós temos realmente que nos mostrar cada vez mais, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil todo. Porque eu tenho rodado bastante, tenho conhecido as outras instituições. Eu acho que nós temos aqui uma pérola preciosa e que nós não podemos deixar de divulgar e mostrar para todos. E temos condições, como a Clotilde falou, de fazer todos os transplantes em todos os seus aspectos dentro do próprio Hospital Santo Antônio. Cirurgia, recuperação dos pacientes, diagnóstico pré-operatório e assim por diante. Temos também o apoio de uma casa excepcional, que é a Casa Madriana, que eu não sei, a única dúvida se quantos % dos pacientes transplantados de rim vão para a Casa Madriana e quantos vão para a Via Vida. Isso foi uma dúvida que ficou, e talvez a Clotilde possa responder. Mas eu estou muito satisfeito porque a Casa Madriana se adaptou, está crescendo. Nós estamos inaugurando, daqui 20 dias, mais 20 leitos para a Casa Madriana. Nós vamos a 80 leitos e depois chegaremos a 100 leitos. Começamos com 30, timidamente. Estamos com 80. E isso possibilitou realmente um número maior de transplantes. Eu estou muito satisfeito de que a casa tenha ajudado muito esse processo. Então, é um orgulho muito grande para nós, Santa Casa, a direção de Santa Casa, ter o Hospital Santo Antônio como parte desse complexo. Se fala muito as dificuldades de Santo Antônio de sobrevivência, de autossustentabilidade. Eu considero isso um problema menor, porque
na realidade, o que nós fazemos aqui é caro. É uma coisa que realmente exige muitos recursos. Mas nós somos imbatíveis no que nós fazemos. E nós vamos lutar para que os nossos recursos melhorem, que a gente possa ser autossustentáveis. Mas isso é um longo processo que vem lá adiante. Não se começa realmente construindo um império. Nós começamos por uma casinha lá na Ceará, e hoje estamos aqui, na situação que vocês estão vendo hoje. Eu fiquei impressionado porque eu não tinha me dado conta de que o transplante de rim tinha começado em 1977, lá na Ceará. Isso é uma coisa que me deixa... Foi aqui na Santa Casa, mas as crianças vinham da Ceará. Então, isso foi uma coisa que me surpreendeu, quer dizer, 800 e tantos casos transplantados, e agora 600 aqui no Santo Antônio, a partir do ano 2002. Isso é realmente um patrimônio que poucas instituições do Brasil têm. Eu quero cumprimentar todos vocês. Vocês têm que ter muito orgulho do trabalho que fazem. E contem sempre com a direção de Santa Casa, que nós vamos fazer tudo para que o trabalho de vocês tenha sucesso e tenha as condições para serem executados com alta complexidade e muito sucesso. Muito obrigado pelo esforço de cada um de vocês e parabéns. Muito obrigada, Dr. Lucchesi. Esclarecer, então, a pergunta do Lucchesi. O nosso aumento de número de pacientes que vieram de longe para o Rio Grande do Sul foi a iniciativa da Via Vida. Então, essa pousada iniciou um trabalho maravilhoso albergando essas crianças. Após a inauguração da Madriana, nós fizemos uma parceria. A criança fica mais próxima do centro, então a criança que vem para transplante, o pós-operatório do transplante, eles ficam na Madriana. Mas como nós continuamos tratando essas crianças de todo o Brasil, eles vêm ainda consultar. Então, as crianças que vêm para as consultas, elas continuam sendo albergadas na Via Vida. E essas duas casas foram, assim, um pilar fundamental para o aumento do número e a melhor qualidade e cuidados dessas famílias. Eu tenho um grande carinho pelo Via Vida, que, inclusive agora na pandemia, quando tivemos muitas doações, nós dividimos com a Via Vida, mandamos muitas doações para a Via Vida, que não eram necessárias na Casa Madriana. E pretendemos que realmente exista uma grande integração entre as duas casas. Mais alguma dúvida? Estou surpreso que a Cristina não tem nenhum comentário a fazer. É que sempre tem comentários. Ela criou o nome Novo Santo Antônio. Então, Cristina, não deixa passar a oportunidade. O microfone está na tua frente. Eu estou bem quieta aqui, bem comportada. Mas, como eu já falei, acho que a gente está vendo ali no chat muitos elogios, muita gente orgulhosa de estar ou ter passado na UTI do Santo Antônio. Então, isso realmente é uma alegria muito grande, um orgulho para todos nós. E acho que essa oportunidade aqui hoje foi muito marcante nesse sentido. Acho que todos nós ficamos tocados, emocionados, porque a gente, às vezes, trabalha e não se dá conta de tudo que a gente faz, né? De juntando tudo, como é grande tudo isso. Então, acho que isso hoje foi mostrado muito bem aqui. Eu acho que todos nós estamos de parabéns, mas a UTI pediátrica, super parabéns. Eu quero dizer que o Lucchesi disse que eu inventei o Novo Santo Antônio, porque, na verdade, a gente está muito orgulhosos de ter um hospital que está crescendo, que está se modificando, que está melhorando em todos os sentidos,
que a gente está participando muito mais, que a gente está se sentindo parte muito mais de tudo isso. Então, isso é uma coisa muito bacana, que é muito gratificante para todos nós, e a gente já está vendo o resultado disso, que é muita gente querendo voltar, muita gente querendo entrar, mas nós que estamos aqui, a gente não vai sair nem a pau. Então, vamos lá. Cristina, na sexta-feira, nós vamos entregar, aliás, a partir de quinta, o novo layout do Santo Antônio, o novo, vou dizer assim, o novo cenário do Santo Antônio, e que eu gostaria que o pessoal de fora viesse nos visitar, porque vocês vão encontrar, por exemplo, na entrada do pátio, na entrada da emergência, no segundo andar, uma recepção completamente diferente, porque nós enfeitamos o hospital de hospital pediátrico. Finalmente, ele vai ser um hospital absolutamente pediátrico. Estamos entregando, então, na sexta-feira, o acesso aos consultórios, o acesso ao hospital, a UTI nova, com 30 leitos reformados recentemente, toda adesivada, também com cara de criança, e o 7º andar também já completamente modificado e revitalizado, com a Lili. A Lili é a nova personagem do Santo Antônio, a Lili do Mário Quintana. A única coisa que eu realmente sinto é que meu amigo Mário Quintana não esteja vivo, porque o que nós íamos nos divertir com ele andando por dentro de Santo Antônio e vendo a Lili inventando o mundo, certamente ia ser uma enxurrada de poesias que ele ia produzir. Então, eu acho que vai ser um dia especial para nós, essa entrega, e uma fase especial para nós daqui para frente. Então, com a matéria fetal também crescendo, e nós certamente vamos ter orgulho desse momento, todos nós que estamos envolvidos. E estamos todos juntos, e todos fizeram parte. Eu não tenho dúvida nenhuma, cada um de nós fez parte. Isso não é um processo de uma pessoa, não é um processo de um time pequeno. Todos os times se envolveram. E eu estou muito feliz de fazer parte desse time. Achei a Cláudia muito quieta só. Eu queria comentar que muitos desses protocolos geraram publicação e teses de mestrado, inclusive, e que nós somos super receptivos, o pessoal que quiser fazer alguma sugestão, dúvidas ou críticas para nos enviar, e que nós seguimos fazendo as nossas reuniões de protocolos mensais. Esse ano, para recuperar da pandemia, a gente está fazendo quinzenal, e então novos protocolos virão, nos aguardem. Eu acho que é isso, assim, a gente, todo fala em se reinventar, não é? Eu acho que a gente tem que tentar se reinventar, né? Como a Cristina disse, a gente olha para trás e a gente já produziu muito, a gente vem produzindo muito, a gente vem formando muita gente, e a gente faz uma medicina de excelência de uma maneira muito humanizada e muito bonita, não é? Então, acho que a gente precisava mostrar isso para todo mundo, não é? E eu acho que esse livro vem trazer isso, né? Este é o painel que vemos diariamente na nossa nova UTI. E com esse poema do Mário Quintana, tão atual, encerramos a nossa sessão. Muito obrigada a todos. No fim, tu hás de ver que as coisas mais leves são as únicas que o vento não conseguiu levar. O estribilho antigo, um carinho no momento precioso, o folhear de um livro de poemas, o cheiro que tinha um dia o próprio vento. Boa noite a todos.